Olá, bom dia, meus amores. Sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje, quinta-feira, nós temos no nosso horário, né, Ciências e História. Na última aula de Ciências, né, a gente estudou os estados físicos da água. Nós vimos que esses estados, eles se modificam, eles se transformam, eles passam de um estado para o outro. E isso vai depender da temperatura, né? Então, quando a temperatura aumenta, acontece um tipo de transformação. Quando a temperatura diminui, outro tipo de transformação, que é a solidificação, né, da água. Então, por isso, né, ficou para vocês realizarem uma experiência onde vocês iam usar uma vasilha transparente com a água colorida, né? E vocês iam deixar essa água esse recipiente fechado com plástico, uma xícara dentro, né, do recipiente maior, e vocês iam colocar o sol e observar. Vocês vão ver agora, né, o vídeo que eu gravei, que demonstra aí o que é que aconteceria nessa experiência, tá certo? Então, vejam aí o vídeo. Então, a partir desse vídeo, né, a gente pôde perceber que o plástico, né, com o calor do sol, a água ela evaporou, né, e parou na superfície plástica que vocês cobriram a vasilha. Então, a água ela evaporou, passou do estado líquido para o estado gasoso. Como ela não pôde ultrapassar o plástico, então ela parou no plástico e voltou ao estado líquido dela, que é as gotículas de água que a gente conseguiu observar aí no plástico todo suado, né? Todo cheio de gotículas de água. Por quê? Com o calor do sol, a água que estava dentro do recipiente maior, ela evaporou, mas não teve como ir para o ar, né? Para o ambiente, então ela parou no plástico, que impediu a passagem da água no estado gasoso. E essa água, como ela encontrou, né, um obstáculo, ela parou ali e transformou-se do estado gasoso para o estado líquido, que é as gotículas de água. E essas gotículas de água, elas acabaram caindo dentro da xícara, né? Vocês puderam observar aí no vídeo que quando eu viro a xícara, cai algumas gotículas de água, porque a água que parou no plástico, ela acabou caindo dentro da xícara, né? E a segunda experiência que vocês iam fazer, que eu não realizei, mas vocês fizeram, né? Que era a do pires com cubos de gelo. E vocês iam fazer o mesmo procedimento, colocar esse pires, só que agora num ambiente com temperatura normal, né? Uma temperatura ambiente. Então, vocês iam colocar e iam observar o que aconteceria também nessa experiência. Aí, após essas duas experiências, vocês iam registrar por escrito aqui as observações, que tem aí a questão do 1 ao 5. Então, vamos ver agora. Após o tempo indicado no experimento 1, que era 2 horas, né, que ele mandava deixar exposto ao sol, escreva qual é o aspecto do filme plástico. Então, o filme plástico, né, ele acumulou gotículas de água, como eu disse anteriormente, resultado da condensação de água em contato com o filme plástico. Ou seja, a água foi no estado gasoso, porém, quando ela encontrou, né, a superfície, ela se condensou, ou seja, ela voltou ao estado líquido. O que você observou no interior da xícara? Então, no interior da xícara tinha uma pequena quantidade de água, né? Então, era essa a resposta do 2. 3. O que aconteceu com os cubos de gelo no experimento 2? Então, eles derreteram. 4. Quais são as mudanças do estado da água ocorridas nesses experimentos? Então, no experimento 1, a gente pôde observar a evaporação, né? Porque com o calor do sol, essa água ela se transformou em vapor e acabou acumulando no filme plástico. E também a condensação, né, do vapor da água, a gente viu. Já no experimento 2, ocorreu a fusão, ou seja, ela passou do estado sólido
para o estado líquido, né? Então, ocorreu a fusão, que é outro tipo de transformação da água. 5. No experimento 2, o que deveria ser feito para reverter a mudança de estado físico que aconteceu? Então, a gente sabe que a água estava no estado sólido quando ela estava no formato de gelo. Com o calor do ambiente, ele derreteu, que isso aí a gente chama de fusão, né? A temperatura se manteve e ele acabou derretendo por ser uma temperatura quente. Agora, se a gente quisesse reverter essa transformação para que essa água voltasse de novo a ser gelo, a estar no estado sólido, a gente deveria diminuir a temperatura, colocando esse recipiente no congelador novamente, né? Então, ele ia petrificar de novo, ele ia se tornar a água no estado sólido novamente. Então, essa era a resposta. Porque quanto mais baixa for a temperatura, mais a água ela vai se solidificando. Quanto mais alta a temperatura, ela vai ou evaporando ou voltando para o estado líquido, né? Se estiver no estado sólido. Depois, né, de todos esses experimentos e do registro escrito que vocês fizeram, aí a gente tinha a sessão, e você o que acha? E a pergunta era, de que maneira o ciclo da água ele pode ser afetado pelo ser humano? A gente já vem discutindo há muito tempo, né, que algumas ações humanas, elas acabam prejudicando a natureza. E no caso da água, né, o homem, ele está desmatando, que a gente sabe que as árvores, como a gente já estudou, elas têm grande importância na transformação da água, né, e na chuva, na absorção da água e na chuva também. A questão da poluição das águas dos rios, né, das nascentes. Então, tudo isso, todas essas ações, né, de poluição da água, de desgaste da água, né, do uso exagerado da água sem responsabilidade. Então, tudo isso, todas essas ações humanas acabam interferindo nesse ciclo da água, que é um ciclo natural, é o que deveria acontecer. Porém, muitas ações humanas acabam interferindo em todo esse ciclo que a água ela tem que fazer na natureza. Tá certo? Então, seria essa a resposta, né? Seria a questão do desmatamento, questão da poluição da água dos rios e das nascentes, a construção de barragens também, né? Porque a água não vai estar lá no curso natural que ela deveria estar. O desperdício, como eu falei, da água, né? Tudo isso compromete esse ciclo da água. Aí abaixo, vocês tinham aí a atividade uso dicionário. Vocês iam procurar o significado dessas palavras aí no dicionário, iam registrar no caderno e depois vocês iam encaixar elas nesse texto lacunado para que o texto ficasse com sentido, né? Então, vamos lá para a gente identificar aí qual era a resposta correta. Então, começa assim. Está caindo um grande... Aí vocês iam completar com a palavra toró, porque toró é uma grande quantidade de água da chuva caindo, né? Então, quando a chuva ela está bem forte, a gente diz, eita, está caindo toró. Então, aí seria toró, está caindo um grande toró. Tromba d'água, que é uma gíria que a gente usa quando a chuva ela está bem forte, né? Uma tromba d'água chegou à praia, arrancou folhas de coqueiro, derrubou cadeiras e espalhou areias pelas ruas. Então, aqui é quando a maré sobe, né? Quando acontece o fenômeno da maré, né? Que ela sobe, ela acaba deixando o mar mais violento. Após os estragos... a região teve um verdadeiro dilúvio que inundou casas e estradas. Porque dilúvio, né? Foi aquele fenômeno que aconteceu na Bíblia, né? Que Noé teve que construir uma arca e colocar todos os animais. Então, ali era chamado de dilúvio, porque alagou tudo. Então, essa é outra expressão que a gente usa no nosso dia a dia. Após os estragos da chuva na semana passada, um novo aguaceiro é esperado para a região sul do Brasil. Então, aí seria aguaceiro. Depois, uma verdadeira saraivada atingiu a cidade e danificou muitos carros. O temporal causou destelhamentos e derrubou árvores pela cidade. Então, na primeira frase, você ia completar com toró, na segunda, com tromba d'água, na terceira, com dilúvio, na quarta, aguaceiro e na quinta, saraivada e temporal. Então, essa era a resposta correta. Então, quem não realizou,
vai realizar, né? Agora, fazendo a correção. Aí, hoje, nós vamos agora fazer a atividade da página 28 e 29, tá certo? Que eu não expliquei ainda para vocês, né? Essa atividade, ela não foi passada ainda. Algumas pessoas realizaram, porém, eu só passei para vocês até a página 27. Então, vamos lá. Na questão 1, diz assim: Keiko ficou muito interessada no ciclo da água. Em casa, ela quis demonstrar aos pais um pouco do que havia aprendido. Observe. De acordo com o que você aprendeu sobre as mudanças do estado físico da água, explique por que o espelho embaçou. Né? Quando ela aproximou o espelho do rosto e soprou no espelho, o que é que aconteceu? Por que embaçou o espelho? Ficou todo embaçado. Que fenômeno é esse aí de transformação da água, né? 2. Preencha os espaços com as palavras que completam corretamente as frases a seguir. Aí a gente tem a palavra sólido, fusão, vapor de água, condensação e temperatura. Quem tiver em dúvida ainda sobre o que é fusão, sobre o que é condensação, aí você vai lá na figura que tem aqui, ó, que te explicou para vocês. Que te explicou para vocês, né? Que essa setinha de cima é quando a temperatura aumenta, aí acontece esses dois processos. Quando a temperatura diminui, acontece esses dois processos. Então, o que seria a condensação e o que seria a fusão? Para isso, você tem que ler novamente aí, observar essa imagem para responder. Aí, letra A. A passagem do estado gasoso para o estado líquido, que é o que aconteceu na primeira experiência, né? Que tinha água, o sol aqueceu, a água evaporou e ela acabou ficando no estado líquido, que foi as gotinhas do plástico filme. Então, como é o nome dessa transformação aí que a água sofre? Aí vai botar o nome. B. A água no estado gasoso como é chamada a água no estado gasoso, né? Você vai colocar o nome na frente. C. A passagem do estado sólido para o estado líquido, que é aquela transformação que a gente viu no experimento 2, que era dos cubos de gelo no Pires. Como é o nome dessa transformação? Quando a água está no estado sólido e passa para o estado líquido. D. Os estados físicos da água, eles variam, principalmente por causa da... Então, o que é que tem que variar para acontecer essa mudança de estado físico da água? Eu já expliquei que é o principal fator, né? E a neve é a água em estado... Aí você vai complementar aí. 3. Observe a imagem e escreva pelo menos um argumento que justifique a importância da manutenção da vegetação para o ciclo da água, para o solo e para a qualidade do ar atmosférico. Então, o que é argumentar? É você dar um motivo, né? Uma explicação sobre por que a gente manter a vegetação é importante para o ciclo da água. Então, você vai explicar aí. E na outra página, a gente tem a atividade Vamos Relembrar, que diz assim: observe o esquema. Então, aí na questão, né, vamos relembrar, na atividade Vamos Relembrar, diz o seguinte: observe o esquema e com as palavras a seguir, complete os quadros e escreva resumidamente como acontece e qual é a importância do ciclo da água. Então, depois que você preencher nessas linhas abaixo, você vai explicar qual é a importância do ciclo da água para a natureza e como ela acontece. Aí você vai explicar aqui com suas palavras. Mas antes de você explicar abaixo, você tem que preencher aí os espaços em branco, né? Com a palavra evaporação, sólido, solidificação, líquido, infiltração, gasoso e condensação. Aí a gente tem aí uma imagem, eu não vou poder mostrar para vocês, porque no meu já tem a resposta, né? Mas você vai observar aí o que cada setinha dessa, ela está demonstrando, né? Qual o processo desses de cima aqui, qual o tipo de transformação ou de processo desses aqui de cima, eles podem se encaixar em cada setinha, né? Então, você vai observar o que está acontecendo em cada momento aí das setinhas para preencher.
faça, mesmo que você sinta dificuldade, faça como você souber, que quando for na próxima aula, a gente faz a correção, né, geral de toda a atividade, aí você vai poder tirar a sua dúvida. Ou você pode me procurar, me perguntar, né, no privado, no WhatsApp, que eu respondo e ajudo vocês, tá certo? Então, por hoje, em ciências, é isso. Na próxima aula a gente faz a correção e veremos aí quais foram as dificuldades de vocês. Então, vamos agora para a história. Bom, gente, na última aula de história, né, ficou para vocês responderem o exercício da página 23, fazer a atividade trabalhando juntos da página 24, que inclusive pouquíssimos alunos me enviaram nessa pesquisa, onde vocês iam fazer uma pesquisa de um templo, né, de alguma dessas religiões que a gente estudou. E tem a atividade Vamos Relembrar, onde vocês iam criar frases usando essas palavras aqui que foram indicadas. Então, como essa é uma atividade, né, que é individual, cada um ia fazer a sua própria frase, encaixando essa palavra dentro da frase, e que essa frase ficasse com sentido, eu preciso corrigir ela individualmente. Não tem como eu fazer uma correção aqui através do vídeo, né? Porém, a atividade da página 23, eu vou corrigir agora junto com vocês, porque é uma leitura e uma interpretação, né? Então, o texto que vocês iam ler dizia o seguinte: a maioria dos hinduístas tem em casa uma sala ou um canto especial onde põem estampas e esculturas representando um ou mais deuses. Porque como eles são politeístas, né, eles acreditam em vários deuses. Na frente das estampas e imagens, costuma haver um pequeno altar para a família celebrar o serviço divino. Em alguns casos, isso ocorre diversas vezes por dia. Em outros, uma vez por semana, geralmente na sexta-feira. O culto, ele pode variar de casa para casa, mas com frequência compreende o sacrifício, a oração, a recitação de textos sagrados e a meditação. Antes de iniciá-lo, é importante estar ritualmente limpo. Quase sempre, um banho purificador é o primeiro passo. Prepara-se então o sacrifício de acordo com certas regras. Pode-se pôr no altar arroz, frutas ou flores. Feito isso, o adorador se inclina até o chão, com as mãos unidas diante das imagens divinas. É comum repetir o nome de Deus e recitar textos sagrados. Se foram postos frutos diante das imagens, estes serão comidos pela família ou oferecidos a visitas que chegarem. Então, essa é uma tradição, né, dessa religião hinduísta. E a partir desse texto, de todas essas informações, né, vocês vão responder as questões. Na questão 1, perguntava o seguinte: o que é comum encontrar na sala dos seguidores do hinduísmo, né, das pessoas que seguem essa tradição religiosa? Então, na casa de muitos hinduístas, né, é comum encontrar uma sala, dizia no segundo texto, né, uma sala ou um canto especial para celebrações religiosas. O local geralmente apresenta estampas e esculturas de deuses. Então, você ia colocar tal qual estava no texto. 2. Com que frequência os hinduístas realizam cultos em sua casa? Então, lá no texto dizia, né, que em algumas casas, as celebrações religiosas, elas ocorrem diversas vezes ao dia, e em outras residências, em outras casas, né, apenas uma vez por semana, e era em geral na sexta-feira. 3. Antes de iniciar um culto, o que os hinduístas costumam fazer? Então, antes de iniciar o culto, né, na casa deles, os hinduístas, eles costumam realizar um banho purificador. 4. O que costuma ser oferecido em altares hinduístas e o que acontece com essas oferendas depois do culto? Então, é comum eles oferecer, né, no altar hinduísta, diferentes tipos de alimento, como cita no texto, né? Arroz, frutas e flores. E depois do culto, ou a família consome esse alimento, ou ela vai servir aos visitantes, né? Que vão poder se alimentar dessas frutas. Então, era isso. Quem respondeu assim, está correto. Então, eu vou continuar, minha gente, não era mais para eu aceitar, mas eu vou continuar recebendo tanto a pesquisa do templo,
quanto a Vamos Relembrar, porque vocês sabem que a Vamos Relembrar, ela vale uma certa pontuação, né? Então, eu vou aguardar essa atividade para eu corrigir no individual. Aí, hoje, nós vamos começar também o capítulo 3. O que preparamos para este capítulo? O terceiro capítulo deste caderno, ele contempla o universo cultural dos povos indígenas e analisa algumas tradições religiosas das comunidades afro-brasileiras. Então, nós vamos estudar sobre os indígenas, mas também vamos falar um pouco sobre a religião dos afro-brasileiros. Os afro-brasileiros são descendentes de africanos que vivem no Brasil. Aí, o título do capítulo é Crenças indígenas e afro-brasileiras. Então, nós vamos estudar esses dois povos, né? Os indígenas e os afro-brasileiros. Aí tem a imagem aqui de abertura do capítulo, né? E temos um textinho que a gente vai ler aqui. Esse texto, na verdade, né? Ele é um poema e se chama O Nascimento da Noite. E diz assim: há muito tempo, leitor, a noite não existia. Num coco de Tucumã, ela sozinha vivia. E quando foi libertada, seu manto cobriu o dia. E foi assim que surgiram lua e estrelas belas, grilos, sapos e morcegos, pirilampos como velas, e nas árvores copadas, mochos como sentinelas. Então, esse poema, né, que é de Nireuda Longobardi, ela conta aqui, né, uma lenda, que é a lenda indígena da criação do dia e da noite, né? Então, quem tiver curiosidade, né, para ler essa lenda, né, que é a criação do dia e da noite, é só colocar lá no Google que vocês vão encontrar. Mas é uma lenda indígena, tá certo? Então, essa poeta, ela quis representar essa lenda aqui. Ficou muito bonito o poema dela. Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a atividade para iniciar. Conversa com o professor e colega sobre o texto. Então, mas vocês já sabem que a nossa conversa é virtual, né? E mais que vocês vão fazer essa atividade no caderno. Segundo a história, como nasceu a noite? Aí, segundo esse poema aqui, você vai dizer como é que nasceu a noite. Junto com a noite, o que mais foi criado? Aí no poema também diz, aí você vai listar aí. Você conhece outro mito contado por vários indígenas e histórias de origem africana? Você sabe alguma? Então você vai colocar aí, né? A sua experiência, se você já ouviu algum outro mito, além desse do surgimento do dia e da noite, de origem indígena, ou alguma história de origem africana. Aí agora nós vamos para os textos, né? Os textos informativos, da página 28 e 29. No primeiro texto, a gente tem como título Muitos povos, muitas crenças. E começa da seguinte maneira, acompanha aí junto comigo. Hoje em dia, no Brasil, existem cerca de 900 mil indígenas, divididos em 35 grupos culturais, além de 274 idiomas nativos, que são línguas que são nativos dos indígenas e que eles ainda se comunicam, né? Como há uma grande diversidade de sociedades indígenas no país, as crenças e tradições religiosas desses povos também são muito variadas. Então, não é porque todos eles são de origem indígena que eles têm as mesmas crenças, as mesmas tradições. Então, cada tribo, cada povo tem as suas próprias tradições, né? Algumas se assemelham e outras são bem diferentes. Assim como outros grupos, as comunidades ameríndias transmitem saberes e experiências por meio dos mitos. Lembrando, né, que comunidades ameríndias são comunidades que ficam na América, por isso que são chamadas de ameríndias. Deixa eu ver onde eu parei, né? Assim como outros grupos, as comunidades ameríndias transmitem saberes e experiências por meio dos mitos. Até hoje, a principal maneira para fazer isso é por meio da fala. Apesar da diversidade de culturas, alguns temas são comuns nos mitos indígenas.
Isso acontece porque, ao longo da história, os povos nativos se encontraram, trocaram histórias e compartilharam conhecimentos. Nessas narrativas, é possível encontrar personagens que viveram no início dos tempos, quando os homens e os animais podiam conversar entre si. Essas histórias também falam de aventuras, descobertas e transformações. Por exemplo, como os seres vivos se tornaram diferentes entre si. Além disso, os mitos contam como os homens aprenderam a viver em sociedade e a realizar as atividades do seu cotidiano. Caçar, pescar, fazer festas, trançar redes e cestos e etc. Então, aqui, né, os indígenas, eles têm essa tradição de passar os conhecimentos através da oratória, da fala. Então, os avós vão passar para os netos, para os filhos e assim por diante. Aí, aqui, a gente tem a imagem, né, de uma índia segurando um objeto, né, que parece uma rede de pesca. Então, diz assim abaixo da imagem: em outras funções, os mitos explicam como os povos indígenas aprenderam a realizar atividades do seu dia a dia. Na imagem, mulher da etnia indígena Ikpeng pesca por meio de rede, que é um instrumento que eles criaram para facilitar a pesca, né? Então, aqui, como diz, eles transmitem, né, essas aprendizagens de geração para geração e vão se tornando uma tradição, né, do povo. Aí agora na outra página, a gente tem, na página 29, a gente tem aí xamãs e celebrações. Nós vamos ver como acontece isso, né? Nas comunidades, continuem a leitura junto comigo. Nas comunidades nativas, alguns indivíduos podem se transformar em respeitados contadores de mitos. Em geral, são pessoas mais velhas, que têm amplo conhecimento sobre os mais variados assuntos, porque viveram mais. Então, eles têm mais coisas, mais ensinamentos para repassar, né? Para muitas culturas ameríndias, quem se encarrega dessa função é o pajé, também conhecido como xamã, né? Então, xamã é um nome dado à pessoa que tem muito conhecimento, que transmite esses mitos, essas histórias. Então, ele pode ser chamado de pajé ou de xamã. Além de narrar histórias, essa figura é responsável por outros afazeres. Então, o xamã ou o pajé, como queiram chamar, ele não tem a função só de contar histórias, né? De narrar fatos e acontecimentos. Vamos ver agora quais são essas outras funções. Sobretudo, quando o assunto envolve as crenças de seu povo, é o xamã quem faz o contato entre o mundo dos vivos e o mundo sobrenatural, isto é, lugar dos espíritos, das divindades e dos antepassados da tribo. Outro aspecto comum entre os povos indígenas é a realização de rituais. De maneira simples, podemos definir um ritual como uma celebração executada segundo certas normas e repetida da mesma maneira, em momentos especiais. Por isso que é chamado de ritual, porque é sempre repetido, né, aquele mesmo feito, né? Nas tradições ameríndias, há rituais para uma infinidade de ocasiões. Eles são praticados, por exemplo, em eventos marcantes da vida social, como o nascimento, um casamento, a cura de doenças, funerais e etc. A preparação para a guerra também envolve rituais, assim como a celebração da vitória sobre o inimigo ou o lamento da derrota. Fenômenos da natureza também contam com rituais, como na colheita dos alimentos, na mudança das estações de ano ou na ocorrência de queimadas. Então, em todas essas ocasiões, eles têm um ritual próprio, né, para cada situação, para cada acontecimento. Nessas ocasiões, o xamã ganha novamente um papel de destaque, uma vez que invoca divindades ou outras entidades associadas a determinado
ritual. Então, veja só, com esse texto, né, a gente conseguiu entender que em toda tribo, né, ou na maioria delas, existe o xamã ou pajé, que é aquele que é muito respeitado por toda a tribo, né? Por ele ter mais conhecimentos, por ele ser a pessoa que vai transmitir os mitos, vai narrar os acontecimentos que ele já vivenciou. É ele que faz também o contato da vida real com as divindades. Então, veja só o quanto o papel do xamã ele é importante na tribo. Vimos também que os indígenas, eles têm vários rituais, várias celebrações para cada ocasião da vida social deles ou algum evento que eles acham importante. Então, eles têm um ritual próprio para aquele momento, para aquela situação. Aí abaixo, nós temos aí, né, a imagem do pajé, ou xamã, é uma liderança religiosa respeitada por todos. Além de narrar os mitos do seu povo, o xamã também é responsável pela ligação entre o mundo natural e o espiritual. Na imagem, é um pajé do povo Tucamo, né? Então, isso aqui é a foto de um pajé, né? De um grupo indígena. Aí, agora, nós temos a atividade de hoje, né? Que vai ser a página 30 e a página 31. Na página 30, vocês têm aí na questão um texto lacunado, que vocês vão preencher com essas palavras que estão aí na tarja laranja, né? Então, tem a palavra rituais, contadores, indígenas e conhecimento. Então, vou repetir a dica que eu dou sempre, né? Quando você encaixar a palavra que você acha aí na frase, você leia a frase para ver se essa palavra que você colocou, ela deixou a frase com sentido dentro do que foi estudado, certo? Vamos para 2. Eu não vou ler cada frase da 1, porque aí vocês vão ler e vão interpretar e vão preencher como vocês acharem que é o correto. 2. Para completar a cruzadinha, responda as perguntas. Então, a primeira parte dessa atividade é responder as perguntas que estão na letra A, B, C e D. Quando você responder, aí você vai preencher essas palavras aqui na cruzadinha, seguindo a ordem das letras, né? Letra A, B, C, D e assim por diante. Na letra A diz assim: mundo, tracinho, lugar dos espíritos, divindades e antepassados da tribo. B. História que procura explicar aspectos da natureza e do ser humano. Como é chamada essas histórias? Vai colocar aí. C. Líder espiritual de uma tribo, também conhecido como pajé. Aí você vai botar o nome. D. Celebração executada segundo certas normas em momentos especiais. Vai completar. Quando você completar essas 4 frases, vai preencher a cruzadinha. Na outra página, a gente tem a palavra interpretando, né? E vocês vão ler aí o significado, né? De algumas palavras de origem indígena, como Tupã, Jaci, Guaraci, Anhangá. Então, vocês vão ler, né? Esse texto informativo aí de cada palavra dessas e depois vão responder as questões de 1 ao 4. Na 1, diz o seguinte: Tupã é uma divindade importante para os povos indígenas. Então, você vai botar se é importante e vai explicar por que o Tupã é importante ou por que ele não é importante. Dependendo de sua resposta, você vai explicar ela conforme você respondeu, se é afirmativo ou se é negativo essa pergunta, né? Se o Tupã é ou não importante para os indígenas. 2. Segundo o texto, qual é o momento em que Jaci e Guaraci se encontram? E qual ritual é feito nesse momento? Então, tudo isso está no texto que vocês vão ler. 3. Anhangá é inimigo de Tupã e associado ao mal. De acordo com o texto, ele faz apenas coisas ruins? Justifique. Então, você vai botar se sim ou não e explicar. 4. Agora escolha uma das divindades indígenas que você conheceu, imagine como ela seria e represente-a por meio de desenho em uma folha sulfite. Só que aqui eu vou pedir a vocês que não façam numa folha sulfite. Faça no próprio caderno de história, coloque o título de qual página é, de que atividade é, e faça o desenho de vocês de uma dessas divindades que vocês leram aí no texto.
Então, vocês vão fazer e vão me enviar a foto para eu ver a atividade realizada, ok? Então, por hoje, né, ciências e história é isso. Estou no aguardo das respostas, né? Lembrando que vocês têm sempre uma semana para realizar, porque a gente só vai ter aula de ciências e história de novo na próxima quinta-feira. Então, até a quarta da outra semana, eu aguardo essa atividade de vocês realizada. Vou reforçar com vocês, minha gente, não deixem acumular atividades, vão fazendo as atividades no próprio dia. Se não der para realizar no dia, pelo menos no dia seguinte, para não ficar acumulando, porque todo dia vai ter atividade. Então, se você acumular, vai ficar uma quantidade muito grande para você realizar de uma vez só, tá certo? Então, por hoje é só. Tia, desejo um bom dia a vocês e bom estudo. Um beijo.